Olá, meus amigos. Meu nome é Geraldo Búrigo, eu sou analista de valores imobiliários e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita para se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades. Essa semana eu trouxe para vocês a análise de um ETF que não é listado na B3. É o primeiro ETF, digamos que internacional, que eu estou analisando aqui no canal. Ele é um ETF que é listado na Bolsa de Nova York, ele é um ETF domiciliado nos Estados Unidos, é um ETF americano, e ele tem uma estratégia bem interessante. Ele foca em empresas de crescimento que estão baratas, ou seja, que estão a preços razoáveis, digamos assim. O risco de investir em empresas de crescimento ele é justamente a gente comprar empresas que estão muito caras. E a proposta do ETF é justamente essa, né? Investir realmente em empresas de crescimento, porém, selecionar aquelas empresas que não estão com os múltiplos muito esticados. Vou trazer aqui as principais características do ETF, detalhar como que funciona essa estratégia, né? Quais são os filtros utilizados e trazer também o histórico dessa estratégia para saber se realmente faz sentido, quais foram os riscos envolvidos e comparar o desempenho dela com o índice S&P 500. Estou falando do SPGP. É um ETF da gestora Invesco, ele é negociado lá na Bolsa de Nova York, né, a New York Stock Exchange, como eu mencionei para vocês. Para comprar esse ETF, você precisa ter acesso a uma corretora que lhe dê acesso ao mercado americano. Então a Avenue, o Banco Inter, a XP Internacional, acredito que todas elas dão acesso a esse ETF, né, você consegue comprar esse ETF. Categoria renda variável, ele segue o índice S&P 500 Growth at Reasonable Price Index. Eu vou explicar para vocês o que é esse nome complicado, o que quer dizer esse índice, o que quer dizer esse nome do índice, né? Rebalanceamento é feito de forma semestral, 2 vezes ao ano. Tem em torno aí de 75 empresas dentro do ETF, dentro do fundo, e como estratégia, ele foca em empresas de crescimento, com filtros, aplicando filtros de qualidade e filtros de valor. Tem uma taxa de administração de 0,36% ao ano, um patrimônio líquido de quase 3 bilhões de dólares, já é um ETF bem grande, né? Possui um patrimônio líquido muito grande. Foi lançado lá em 2011, tem um histórico aí relativamente grande, né? Apesar de o ideal a gente analisar em janelas aí maiores que 20 anos, mas enfim, é o que nós temos. Não é focado em dividendos, tanto que seu último dividend yield aí foi na faixa de 0,56% ao ano. Lembrando que por ele ser um ETF americano, né, todo ETF de americano ele é de distribuição, e para não residente fiscal americano, ou seja, para o residente fiscal brasileiro que investe em ETFs americanos, existe uma retenção de 30% de imposto na fonte, né, sobre esses dividendos que são distribuídos. Essa retenção ocorre aí por parte da própria corretora. Bom, analisando agora a estratégia do SPGP, que é o nome dessa estratégia chamada GARP, que vem daquela, digamos, é um acrônimo, né, de Growth at Reasonable Price, que quer dizer basicamente crescimento a um preço razoável. Essa é a estratégia do fundo. O índice ele é composto por aproximadamente 75 títulos, né, 75 empresas, do índice S&P 500. Que foram identificadas como tendo as maiores pontuações de crescimento e pontuações compostas de qualidade e valor, calculadas de acordo com a metodologia do índice que eu vou explicar para vocês. Os componentes do índice são ponderados com base em suas pontuações de crescimento, o fundo e o índice são rebalanceados e reconstituídos semestralmente. Então, basicamente, como é que o fundo faz? Como é que é a metodologia? Eles pegam o índice S&P 500, que é formado aí pelas 500 maiores empresas americanas, e selecionam as 150 empresas de maior crescimento. E quais são os indicadores que eles utilizam? Eles observam o crescimento tanto dos lucros quanto das vendas dos últimos 3 anos, para selecionar essas 150 empresas. Depois de selecionar essas 150 empresas de maior crescimento, eles aplicam filtros de qualidade, onde os filtros utilizados, né, as métricas fundamentalistas utilizadas é o retorno sobre patrimônio líquido e o nível de endividamento. E depois, por último, ele aplica um filtro de valor, que ele utiliza um múltiplo de preço sobre lucro para selecionar aquelas empresas que estão mais baratas. No final, ele fica com um fundo formado por 75 empresas e faz a ponderação conforme o score de crescimento. Ou seja, as empresas que possuem um maior crescimento possuem um peso maior dentro do fundo. Então, basicamente, nesse gráfico de pizza aqui, a gente pode observar que o SPGP ele tenta selecionar, digamos que o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque normalmente quando a gente investe em empresas de crescimento, um dos maiores riscos são de a gente acabar comprando empresas muito caras, empresas que estão com múltiplos muito esticados. E quando a gente investe no fator valor, ou seja, empresas que estão baratas perante a múltiplos de preços, não significa que são empresas de qualidade. Pode ser que realmente as empresas estejam baratas por algum problema, algum realmente fundamento ruim.
Então o SPGP ele tenta selecionar o melhor dos dois mundos, ou seja, empresas que estão crescendo bastante, ele ainda aplica um filtro de qualidade e aplica um filtro de valor para tirar remover aquelas empresas que estão com seus múltiplos muito esticados. Alocação setorial e principais posições. Se a gente observar os 4 principais setores que esse ETF investe, é o setor industrial, consumo discricionário, informação de tecnologia, né, information technology e o setor financeiro. As 10 maiores empresas do fundo, a gente pode ver que tem empresas conhecidas aqui do investidor, como a própria Nvidia, a Royal Caribbean, que é a empresa de navios, de cruzeiros, né? O Uber, a Delta Airlines, a United Airlines, temos aqui também o próprio Airbnb. Então você vê que são empresas conhecidas, mas talvez não aquelas empresas que, digamos, que as pessoas gostam de investir, as famosas Big Techs como Microsoft, Google, Amazon, elas não estão aqui dentro. Então provavelmente essas empresas podem estar muito caras, então elas acabam não entrando aqui dentro desse ETF, dentro desse fundo. Agora vamos analisar o histórico dessa estratégia, né? Como que essa estratégia se comportou aí desde a sua criação lá em 2011. Eu vou comparar a estratégia do SPGP, que a gente chama de estratégia GARP, né, com o S&P 500. Para analisar, para fazer essa comparação, eu peguei um ETF chamado SPY, que é o SPY, que ele tem como função justamente replicar o índice S&P 500. Então a gente observa que nesse período específico da história, desde 2011, quando foi criado o SPGP, essa estratégia teve um retorno superior ao S&P 500. Mais precisamente, teve aqui um retorno de 14,52% ao ano em dólar, certo? E o S&P 500 teve um retorno de 14,17%. Porém, esse maior retorno veio também com um risco maior. Por quê? Porque a gente teve aqui, se a gente observa o Max Drawdown, que seria basicamente a pior queda que a gente teve nesse período aí de, vamos lá, 14 anos, o SPGP teve uma queda de 42% e o S&P 500 de 33%. E a volatilidade anual do SPGP também é maior, na faixa de 19% ao ano e do S&P 500 17% ao ano. Esse comportamento ele é esperado porque ele é um ETF muito mais concentrado. Então, quanto mais a gente, digamos, temos posições concentradas dentro da carteira, maior é a nossa dispersão de retornos possíveis. Ou seja, maior é a nossa volatilidade. Então, é um comportamento realmente esperado. Só que agora a gente vai analisar esses retornos através de janelas móveis. Aqui nessa janela específica de tempo, de 2011 até 2025, essa estratégia funcionou muito bem. Entregou um retorno aí superior ao S&P 500, retorno esse que mais de 94% dos gestores ativos não conseguem, e uma estratégia simples, sistemática, realmente de seguir uma metodologia ali pré-determinada, conseguiu realmente entregar esse retorno. Mas vamos analisar agora através de janelas móveis. Janelas móveis de 12 meses. Vamos observar aqui, ó, a estratégia do SPGP, ela supera o S&P 500 em 56,6% das janelas de 12 meses. Então a gente vê que não é todo o tempo, não é 100% do tempo que a estratégia do SPGP ela vai realmente superar o S&P 500. Se nós observarmos aqui no histórico desde 2011, a gente vê aqui alguns períodos, por exemplo, aqui ó, em 2017 e 2018, foi um período muito favorável para a estratégia do SPGP. Aqui em 2021, 2022 também, a gente vê que nesse pico aqui de recuperação do Covid aqui, ó, essa estratégia do SPGP teve um retorno superior, porém também a queda foi muito mais violenta, certo? E nos últimos anos, olha que interessante, ó, nos últimos anos o S&P 500 vem tendo retornos superiores de forma consistente à estratégia do SPGP. Quando a gente observa em janelas curtas de tempo, nós observamos exatamente isso, né? E não é em 100% do tempo que a estratégia do SPGP vai superar aí o S&P 500. Vamos abrir agora em outras janelas de tempo, aí começa a ficar um pouco mais interessante. Quando a gente observa aqui na parte superior desse slide o retorno ao ano, né, ou seja, o nosso CAGR, ou retorno anual composto, através de janelas móveis de 60 meses, nós observamos que o SPGP supera o S&P 500 em 77% das janelas de 60 meses. O que quer dizer isso? Quer dizer que desde 2011, analisando todas as janelas de 5 anos, como se o investidor tivesse permanecido investido ao longo de 5 anos, em 77% dessas janelas de 5 anos, a estratégia do SPGP teria superado o S&P 500. Quando nós aumentamos o período dessa janela para 10 anos ou 120 meses, nós observamos que o SPGP supera o S&P 500 em 98% das janelas de 120 meses, realmente mostrando bastante consistência, certo? Mas nem tudo são flores. Por quê? Como é que se analisa
um gráfico de janelas móveis. Vamos pegar esse gráfico de janelas móveis de 120 meses ou 10 anos, que está na metade inferior aqui do slide, e pegar exatamente o último ponto do gráfico, que seria exatamente no dia 27 de julho de 2025. O que quer dizer esse valor? A gente vê aqui que basicamente a estratégia do SPGP e do S&P 500 tem o mesmo retorno. Isso quer dizer que se há 10 anos atrás, dois investidores, um tivesse investido no SPGP, um tivesse investido no SPGP e o outro no S&P 500, ambos iriam chegar hoje, ontem, né? Que hoje é dia 28, ontem no dia 27 de julho, eles teriam exatamente a mesma performance. Isso quer dizer que nos últimos anos, nos últimos meses, a estratégia do S&P 500 tem performado melhor que o SPGP. Porém, não sabemos como será daqui para frente. O que a gente observa nesses gráficos é que em um número maior de janelas, tanto de 50, de 60 quanto de 120 meses, a estratégia do SPGP se mostrou eficiente. Porém, nos últimos anos, o S&P 500 tem se mostrado mais eficiente, né, tem entregado retornos superiores à estratégia do SPGP. Tanto que, se pegar exatamente a performance dos últimos 10 anos, a gente observa isso que eu acabei de mencionar para vocês. Um retorno praticamente igual. Eu peguei desde aqui, de julho de 2015 até julho de 2025. A gente vê que durante boa parte do tempo a estratégia do SPGP estava entregando um retorno superior, mas agora aqui, principalmente quando a gente teve aquela queda em março ali com a divulgação das tarifas do Trump, onde todo o mercado aí teve uma correção muito forte, a gente vê que a estratégia do S&P 500 e do SPGP passaram, digamos, a andar, digamos, de forma semelhante, né? Passaram a ter retornos muito semelhantes. Tanto que a gente vê nesse período de 10 anos, o CAGR do SPGP foi de 13,57% ao ano, e o retorno anual composto, né, que é o CAGR do S&P 500, foi de 13,72%. Sempre lembrando que uma estratégia do SPGP sempre vai ter, digamos, uma volatilidade maior e um max drawdown maior, ou seja, uma queda mais violenta, porque é uma posição mais concentrada. Quanto mais concentrado é a nossa carteira, maior é a nossa dispersão de retornos, maior é a nossa volatilidade. Outros ETFs que utilizam essa mesma estratégia. Eu trouxe para vocês o SPGP, que ele parte, né, digamos, do índice S&P 500 para aplicar aqueles filtros tanto de crescimento, qualidade e valor. Porém, nós temos também a gestora Invesco, ela criou outros dois ETFs, porém utilizando tamanhos diferentes de empresas, que é o GRPM e o GRPZ. A diferença é que o GRPM vai pegar, digamos, um índice chamado S&P Mid Cap 400, ou seja, as 400 empresas de mid cap, ou seja, de capitalização mediana, digamos assim, né? E o GRPZ ele vai pegar o quê? Vai pegar small caps. Então ele vai aplicar os mesmos filtros de crescimento, os filtros de qualidade e valor, porém no GRPM ele vai aplicar para empresas mid cap e no GRPZ ele vai aplicar para empresas small caps. Já que no SPGP ele aplica somente para as empresas do S&P 500 que são consideradas empresas large caps. Bom, e qual é a conclusão que eu chego com relação a essa estratégia? Se a gente analisar os dados, realmente a estratégia do SPGP apresentou retornos consistentes, os dados foram bem interessantes, né? Em diversas janelas de tempo aí superaram a média do mercado americano, né? Que é o índice S&P 500. Gosto dessa estratégia por ser uma estratégia, digamos que sistemática, não é uma estratégia discricionária, ou seja, a gente não vai ter um gestor ali definindo o que é uma empresa de crescimento, de qualidade ou de valor, já está descrito na sua metodologia como que vai ser aplicado aqueles filtros. Então eu gosto muito dessas estratégias sistemáticas porque nos ajudam a blindar o efeito dos vieses cognitivos e comportamentais. O fundo vai seguir exatamente o que está em sua metodologia e não vai agir conforme notícias, teses, narrativas ou previsões. Isso aí tende a tornar o fundo muito mais eficiente. Porém, a minha crítica ao fundo vai com relação ao múltiplo utilizado para o fator valor. Ou seja, ele utiliza o preço sobre o lucro somente. Eu acredito que ele poderia utilizar outros múltiplos, como preço sobre o valor patrimonial, por exemplo, para selecionar empresas baratas. Somente o preço sobre o lucro acaba sendo muito frágil. Então aqui é uma crítica que eu faço com relação à estratégia do fundo. Porém, as métricas utilizadas para a qualidade eu acho que são métricas bem interessantes. Tanto o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, quanto o nível de endividamento, historicamente, através de diversos estudos, essas métricas têm sido eficientes e utilizadas por diversos fundos focados em qualidade.
Então são métricas bem robustas para a gente selecionar ou então definir o que é ou o que não é uma empresa de qualidade, tá? E agora os riscos, tá? Ele tem uma alta concentração, são somente 75 empresas, né? Quando a gente compara com o S&P 500, que tem 500 empresas, portanto ele vai ter uma maior volatilidade, ele vai ter, digamos, maiores drawdowns. Ele dentro de um portfólio funcionaria muito mais como um satélite, ou seja, aquela posição que tem um percentual menor, mais controlado, ele poderia realmente fazer sentido dentro de um portfólio, não uma posição muito grande, então eu utilizaria ele como um satélite dentro de um portfólio. E um outro risco também é com relação ao histórico. Apesar de ele ter, digamos, o ETF ser relativamente antigo, né, foi criado lá em 2011, nesses últimos 15 anos, as empresas de crescimento entregaram retornos realmente muito grandes, né? Então, principalmente empresas de tecnologia, essa última década, digamos assim, foi famosa realmente pelas empresas de crescimento. Então, o ideal era a gente analisar essa estratégia em outros períodos, onde as empresas de crescimento não tiveram, digamos, um bom desempenho. Então aqui fica, digamos, um ponto de atenção, porque o que importa realmente é como que a estratégia vai entregar daqui para frente. Nos últimos 14 anos, ok, entregou um ótimo retorno, retornos consistentes, superando o S&P 500 em diversas janelas de tempo, mas o que importa é daqui para frente. Lembrando que nos últimos anos as empresas de crescimento realmente tiveram grandes retornos e as empresas de valor, ou seja, aquelas empresas que são consideradas baratas, não tiveram grandes retornos. E normalmente a gente observa que é uma ciclicidade, né? Tem décadas que o fator crescimento entrega retornos superiores, tem épocas que é o fator valor, então é importante a gente ficar atento aí com essa ciclicidade entre esses estilos, né, entre essas características específicas de empresas. Meus amigos, esse era o vídeo dessa semana, que era para ser postado na semana anterior, porém eu estava viajando, estava de férias com a família, também eu estou aí com outros projetos em andamento, estou gravando diversos outros vídeos aí para criar uma comunidade com assuntos realmente bem interessantes, com análises mais detalhadas, onde eu vou conseguir realmente responder todas as suas dúvidas com detalhes, mas fiquem atentos que em breve terão novidades. Um forte abraço, qualquer dúvida que tiver, deixem aqui nos comentários.